E aí, com isso, eu quero convidar o pregador da manhã, o pastor Bené Gomes. Obrigado, pastor Timóteo. Queria falar especialmente para você que está nos acompanhando aí pelo YouTube, seja em que parte for desse planeta, né? Pode ser na Ásia, sabia, gente? Pode ser lá no Japão, pode ser na China, porque tem brasileiro em tudo quanto é lugar desse planeta. Eu nunca vi um povo que se adapta tão bem, né, a qualquer cultura, né, a qualquer país, como o povo brasileiro. Às vezes por necessidade mesmo, tem que o adapta, né, porque está precisando. Mas, olha, é muito bom ter você aqui nessa manhã. Muito bom ter o Davi ministrando louvor, né? Obrigado, Davi, porque você começou com uma música minha. Glória a Deus. O pessoal não conhecia muito bem, mas a gente foi cantando e a coisa foi fluindo. Aliás, o Davi, ele gosta de ressuscitar músicas, né? Sempre ao meu lado. Qual foi a última vez que nós cantamos Sempre ao meu lado aqui, né? Foi 12. Gente, eu queria falar um pouquinho com vocês hoje sobre o bom samaritano. Vocês já leram isso na Bíblia, não leram? Está lá em Lucas capítulo 10. A história é o seguinte: um mestre da lei chegou para Jesus e perguntou para ele assim: qual é o mandamento mais importante na lei? E Jesus respondeu: na lei, o mandamento mais importante é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Mas ele, não muito satisfeito com a resposta de Jesus, aliás, foi ele mesmo quem deu a resposta, né? Jesus falou assim: como é que você lê e como é que você interpreta? Aí no versículo 29, esse mesmo homem, esse mestre da lei, ele pergunta: o homem, porém, querendo justificar suas ações, em nome de Jesus. Tem água, eu já bebi água. Suas ações. Perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Olha, aqui você sabe quem é o seu próximo, né? Quem está do seu lado aí, né? Mas talvez ele está do seu lado, mas você não sabe o nome. Olha só. Cara, estou sentado aqui perto dessa pessoa, não sei o nome, não sei onde mora, tá? Não sei se mora na Zona Sul, se mora na Zona Norte, se mora na Zona Oeste. Aqui no Rio de Janeiro eu descobri que não tem Zona Leste, né? É o mar, né? Quem mora no mar, mora na Zona Leste, mas aqui acho que não tem Zona Leste. Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó. Eu estou lendo Lucas 10, tá? Até para vocês acompanharem ali, Lucas 10, a partir do versículo 29. Desculpe, Ariane, não te posicionei. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó quando foi atacado por bandidos. Eu estou lendo na nova versão transformadora. Eles lhes tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso descia ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano, e ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide deste homem. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado por bandidos? O sacerdote, o levita ou o samaritano? Qual que vocês acham? A, B ou C? Quem foi o homem mais próximo? O sacerdote, que prometeu orar por ele, né? O levita, que prometeu dar um cântico em homenagem àquele homem, brincadeira, isso aqui é a minha imaginação, né? Ou o samaritano, que efetivamente parou para ver o que estava acontecendo. E o homem respondeu, o especialista da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: vá e faça
o mesmo. Não faça o mesmo que o sacerdote fez. Não faça o mesmo que o levita fez. Então, talvez caiba aqui uma pergunta: por que o sacerdote e o levita não prestaram assistência àquele homem? Por causa da mentalidade religiosa. Incrível isso. A religião os impediu de exercer misericórdia. A religiosidade, o legalismo, a tradição que eles tinham religiosa, os fez concluir que aquele homem, ele estava naquele estado porque ele merecia. Deus estava punindo aquele homem, Deus estava castigando aquele homem. Porque certamente, para acontecer o que aconteceu, de tão terrível, dele ser espancado, ferido, deixado ali quase que morto, é porque ele tinha feito uma coisa muito grave e ruim diante de Deus. Então, ele estava merecendo aquilo. Agora imagina, se você pensa como um sacerdote, cara, é Deus que está fazendo isso, até para, quem sabe, ensinar uma lição, quem sabe ele vai levantar dali um dia mais consciente das coisas certas e das coisas erradas que ele tem que fazer na vida. Você quer ajudar Deus, né? Você não quer ajudar alguém que Deus não está ajudando. Eu não estou querendo justificar o sacerdote nem o levita aqui, tá, gente? Isso é uma forma de pensar. Cara, eu fico indignado, como que eles viram um homem que estava ali espancado, ferido, machucado, cheio de dor ou de dores, e simplesmente ignoraram, foram para o outro lado. E Jesus faz questão de categorizar, dizendo sacerdote. Não era um homem qualquer, não era um judeu qualquer, era um judeu sacerdote. Era alguém que deveria ter algum nível de intimidade, de comunhão e de relacionamento com Deus. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês que vocês já sabem. Quanto mais cheios do Espírito Santo formos, mais humanos seremos. Essa é a perspectiva da nova aliança. Fazer com que você seja uma mulher cheia do Espírito Santo. Quantas mulheres querem ser cheias do Espírito Santo? Sabe o que acontece quando você se enche do Espírito Santo? Você se enche de amor. Sabe o que acontece quando você se enche do Espírito Santo, mulher? Você se enche de compaixão, de misericórdia, de sensibilidade para com as pessoas. Então, sabe o que acontece com você, homem cheio do Espírito Santo? Quantos homens querem ser cheios do Espírito Santo? Sabe o que acontece com você, Bento? Quando você se torna cheio do Espírito Santo, você se torna um filho melhor, um irmão melhor, um aluno melhor, um ser humano melhor, um jogador de futebol melhor, né? Tudo melhor, cheio do Espírito Santo. Você se torna, aqueles que são casados se tornam maridos melhores. Então as mulheres orem para que os seus maridos sejam cheios do Espírito Santo. Porque o marido cheio do Espírito Santo é um marido amoroso, é um marido participativo, é um marido companheiro, é um cúmplice, está junto com a mulher. Nós precisamos de ter uma igreja cheia do Espírito Santo. Eu vou repetir a frase, porque eu quero causar um impacto em você. Você vai repetir comigo assim: quanto mais eu for cheio do Espírito Santo, mais humano eu serei. Amém, gente? Aqui era diferente. Quanto mais os caras conheciam de Deus, porque era um conhecimento intelectual, era um conhecimento de informação, não era um conhecimento de relacionamento. Era quase que um conhecimento acadêmico. Era quase que um conhecimento científico a respeito de Deus, da teologia, da lei, das coisas, das tradições, das normas, das regras. Isso não sensibilizou o coração dos caras. Eram sacerdotes, eram levitas. Os sacerdotes talvez é aquele que tinha a responsabilidade de trazer o ensino da palavra, o ensino da lei. O levita, quem sabe, era um cantor, porque dentro dos levitas nós tínhamos uma classe que era a classe dos cantores, dos músicos. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção, e por isso que eu fiz questão de ler na NVT,
porque provavelmente nas outras traduções não terá isso, no versículo 31 diz o seguinte: por acaso descia por ali um sacerdote, quando viu o homem caído. Me chamou a atenção esse termo, o homem caído. Eles conseguiram ver um homem caído, um homem fracassado, um homem derrotado, um homem inútil, um homem inválido. Meu Deus, cara, olha só, para ele merecer tal castigo de Deus, porque na cabeça deles não passava outra ideia a não ser a que Deus estava punindo aquele homem. E o pior não é isso, gente. O pior é que aquele homem caído também acreditava nisso. E muitas vezes nós estamos acreditando que coisas ruins estão acontecendo em nossas vidas, circunstâncias difíceis estão acontecendo em nossas vidas, porque de fato e de verdade a gente não está sendo tão fiel ao ponto de merecer a bondade de Deus. Posso trazer uma boa notícia para você nessa manhã? A bondade de Deus não se merece. Não tem como você e eu merecermos a bondade de Deus. Então Deus não vai ser bom para comigo e para com você, dependendo do seu comportamento. Você se comportando bem ou você se comportando mal, Deus vai usar de bondade para com a sua vida. Ele não vai te punir, te castigar, porque você pisou na bola, porque você vacilou, porque você fez coisas erradas. Pastor, mas é uma coisa consistente na minha vida o erro. Não declare isso, pelo amor de Deus, né? É uma coisa insistente. Eu sempre estou errando. Eu sempre estou dando lugar à ira. Eu sempre fico nervoso. Pastor, eu não aguento morar no Rio de Janeiro. Esse trânsito do Rio de Janeiro me mata. Irmãos, a tentação é grande realmente com esse trânsito, né? De você se explodir, ficar irado. E você levar um pouco desse estresse para casa e descontar no marido, e descontar na esposa, e descontar no pai, na mãe, no irmão, no filho, na filha, e você acaba descontando um pouco desse estresse reprimido do trânsito do Rio de Janeiro. Quantos aqui pela fé acham que o trânsito do Rio de Janeiro é uma bênção? Pela fé, hein? Você viu que só de usar a palavra pela fé, você se sentiu obrigado a levantar a mão? Você foi obrigado, porque nem pela fé esse trânsito funciona, gente. O trânsito, né? O que pode acontecer é você mudar o seu estado de espírito para enfrentar o trânsito. Não, hoje eu vou aumentar a minha dose de paciência. Eu vou aguentar até 7 fechadas. Não foi isso que Pedro falou? Até 7 vezes. Senhor, se o meu irmão me fechar no trânsito até 7 vezes, eu posso perdoar o meu irmão? Que me fechar 7 vezes no trânsito? Aí Jesus falou assim, 7 é um bom número, Pedro, para começar. Que tal 7 vezes 70? Meu irmão, 7 vezes 70, ser fechado no trânsito, né? É terrível. Haja paciência. Mas, gente, aonde que eu quero focar? Eles tinham um olhar religioso sobre aquele homem caído. Eles disseram assim, cara, esse cara está nessa situação porque ele plantou e está colhendo. Aí você vai dizer, mas pastor, não tem uma verdade nisso? Tem, é verdade. Só que é o seguinte, cara, deixa eu tentar trazer 2 definições aqui para você. Graça, o que é graça? Graça é eu ter benefícios que eu não mereço. Quantos querem ter benefícios que você não merece? Essa semana, você consegue levantar as mãos e dizer assim, nessa semana eu terei benefícios que eu não mereço, porque é graça de Deus, eu serei abençoado mesmo sem eu merecer. A gente tem essa mania de querer fazer por merecer. Não, eu vou pagar o preço para poder Jesus ver que realmente eu quero, para que Deus possa ver que eu sou sério, que eu sou confiável. Deus não vai te abençoar porque você e eu somos confiáveis. Porque nós aumentamos a nossa credibilidade, o nosso crédito aumentou. O nosso programa de milhagem celestial, olha, está lá em cima. Agora eu acumulei, quantas milhas você acumulou de bondade, de comportamento bom?
Não é assim que Deus age. Era assim na velha aliança. Por isso esse choque entre o comportamento do sacerdote e o levita e o samaritano. Porque o sacerdote e o levita, eles estavam presos, vinculados, amarrados, enraizados em uma mentalidade legalista, a mentalidade da lei. E você sabe que Jesus, ele enfrentou muitas vezes o legalismo. Esse aqui foi uma vez. A outra vez foi quando levaram uma mulher que foi pega em flagrante adultério. E os caras disseram assim, a lei de Moisés diz que é para apedrejar. E todo mundo com a pedra na mão, vamos apedrejar. A gente quer ver a lei se cumprindo. Essa mulher não merece. Cara, a mulher, ela foi pega em flagrante adultério. Agora, que eu saiba, ninguém comete adultério sozinho. Tem que ter uma outra pessoa. Cadê a outra pessoa com quem ela cometeu o adultério? Era uma sociedade machista. O homem não estava lá. Cadê o homem? Cara, e Jesus, ele não quis tocar nesse assunto, porque ele ia tocar num assunto assim, estrutural, muito forte. Ele só disse o seguinte, tudo bem, a lei de Moisés realmente diz isso. Aquele que não tiver cometido pecado, que atire a primeira pedra. Isso é graça, ele veio com uma ação, uma atitude de graça. Então, graça é eu ter benefícios que eu não mereço. E vai ser essa semana, Arthur. Essa semana, hein? Que semana é essa? De 7 a 14 de abril de 2024. Você recebe isso? Benefício que você não merece. Você recebe isso? Recebe, Timóteo? Recebe, Marissa? Ou Samara? Até minha filha que estou olhando. Recebe, Marissa? Recebe aí, Davi? Quem recebe benefícios que você não merece? Quem quer receber bênçãos que você não merece? Declaradamente, não há nada que você faça de tão bom que vai impressionar Deus. Fala assim, agora sim, agora merece. E misericórdia, o que é misericórdia? Qual o conceito de misericórdia? Olha só, graça é você ter benefícios que você não merece. Misericórdia é você... Obrigado. Misericórdia é isso. Misericórdia é você não ser punido pelo que você merece. Misericórdia é o seguinte, você merece ser punido, mas você não será punido porque Deus é misericordioso. O que não significa que você está livre para fazer tudo o que você pensa. Gente, essa é uma linha tão tênue, porque as pessoas podem imaginar o seguinte, cara, então, já que a misericórdia de Deus é abundante, eu vou fazer coisas erradas e Deus não vai me punir. Deus não vai te punir, mas a vida vai. Deus diretamente não vai punir você, mas de alguma forma você vai ter consequências de erros intencionais. Tem pecados que são intencionais, tem erros que são intencionais. Vai ter consequência. É claro que se você vier para Deus, provavelmente em vez de você ficar 30 anos na cadeia, Deus vai ter misericórdia e você vai ficar só 29 ou 28. Ou menos, mas assim, misericórdia é o seguinte, é amenizar, sabe, às vezes até extinguir a punição, porque eu estou em Cristo Jesus. Eu acredito o seguinte, cada dia nós temos motivos para sermos castigados. Cada dia a gente escorrega, a gente vacila, titubeia, pisa na bola, em um ou outro aspecto. Não é verdade, gente? Então, assim, se a gente fosse viver, sabe, nessa instabilidade, caramba, eu pisei na bola, agora vai ter punição, eu estou achando que eu vou ser mandado embora, agora vou ser demitido, agora a minha esposa vai se separar de mim, agora o meu filho não vai me obedecer mais. Aí você entra numa paranoia. Gente, Deus não olha para você como o sacerdote e como o levita.
O olhar da graça, o olhar da nova aliança é diferente do olhar do Velho Testamento. Olha só, versículo 31, o sacerdote viu um homem caído. Versículo 32, o levita viu um homem caído. Versículo 33, então veio o samaritano e viu um homem. Ele viu um homem, ele viu um ser humano. Ele conseguiu enxergar um ser humano. O sacerdote e o levita enxergaram um pecador, um desgraçado, um miserável e pobre pecador, que estava tendo o que merecia. O samaritano viu um ser humano sofrendo, machucado, ferido. Talvez alguém que quisesse guardar a lei, alguém que quisesse ser correto, e ser uma pessoa abençoada, mas talvez por alguns motivos ou outros ele não estava conseguindo. Deixa eu colocar uma coisa para vocês. Todos nós estamos sujeitos a ser esse homem que caiu na mão dos salteadores. Porque aqui, embora que fale de aspectos físicos, mas todos nós somos atacados. E às vezes feridos na alma, feridos no espírito, feridos em nossas emoções, feridos e machucados em nossos relacionamentos. Estamos feridos à beira do caminho. Quem é que vai poder olhar para nós e dizer assim, cara, é um ser humano, está passando dificuldades nesse momento, mas ele não é um pecador, ele não é um derrotado, ele não é um fracassado, ela não é uma fracassada. Os fracassos não fazem de você um fracassado. Não fazem. Aliás, até o contrário. Cada fracasso pode fortalecer dentro de você o ser vencedor que está aí. Dentro de você, eu sou um vencedor. Eu caí agora, mas eu sei que em Cristo eu sou mais que vencedor. Eu tive uma época na minha vida muito atacado por SPA. Né? Você sabe o que é SPA, né, gente? A síndrome do pensamento acelerado. Se você não sabe muito bem o que é isso, eu vou recomendar um livro para você. Um livro chamado Ansiedade, do Dr. Augusto Cury. Alguém aqui costuma ler alguma coisa do Augusto Cury? Já viu Augusto Cury? É um cientista, psiquiatra, médico, e ele se converteu, estudando os grandes pensadores. Estudou Sócrates, não aconteceu nada na vida dele. Estudou Platão, não aconteceu nada. Estudou Aristóteles, não aconteceu nada. O cara foi estudar Jesus. Se converteu. Ficou impressionado com a humanidade de Jesus. Gente, é para esse caminho que eu gostaria que nós, como Nova Igreja de Ipanema, pudéssemos ir. O caminho da humanidade. O caminho da sensibilidade, o caminho da compaixão, o caminho da misericórdia, o caminho da empatia, com o ser humano que existe em cada pessoa. Nós somos seres humanos, sujeitos a falhas, sujeitos a fraquezas, sujeitos a derrotas, sujeitos a tempos difíceis. E eu lembro que nessa época de pensamento acelerado, eu me olhava no espelho e dizia a mim mesmo, eu tenho a mente de Cristo. Eu penso o que Cristo pensa. Porque nesse pensamento acelerado vinha tanto pensamento de derrota, vinha tanto pensamento de fracasso, tanto pensamento de limitação, de desistência. Talvez alguns de vocês que estão aqui nessa manhã, talvez alguns que estão acompanhando pelo YouTube, já pensaram em desistir, inclusive essa semana, e quem sabe ontem você pensou em desistir. Talvez você chegou aqui pensando em desistir da sua vida, desistir de coisas que você não consegue romper, porque você está tentando fazer no seu próprio esforço. Eu libero graça sobre a sua vida em nome de Jesus. Nessa manhã, graça de Deus é liberada para que você seja abençoado, mesmo que você se julgue não merecedor. Eu tenho certeza que esse homem se surpreendeu com o samaritano. Tenho certeza que esse homem estava preparado para morrer ali onde ele estava à beira do caminho. Cara, é o que eu mereço. Porque o salário do pecado é a morte, então é isso que eu mereço. Mas alguém veio e deu a ele o que ele não merecia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele homem tratou ele com óleo e vinho.
O óleo fala da presença do Espírito Santo e o vinho aponta para o sangue. Hoje nós vamos tomar a ceia e ao tomar o cálice, Jesus disse, esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova aliança. E o que significa aplicar vinho nas feridas daquele homem? Perdão. Trazer a aquele homem a consciência de que ele foi plenamente perdoado. Gente, você não vai muito longe, eu não vou muito longe, nós como igreja não iremos longe, se nós não entendermos e assimilarmos e absorvermos a consciência de que nós já fomos plenamente perdoados, definitivamente perdoados de todos os nossos pecados. Mais uma vez, é uma linha tênue, não é que isso te autorize a sair por aí pecando. Já que meus pecados estão perdoados, está tudo na conta da cruz, então eu vou viver desregradamente, eu vou viver indissolutamente, eu vou viver irresponsavelmente, inconsequentemente. Não, é o contrário. À medida em que você assume essa consciência, e essa mentalidade que você foi perdoado, a mentalidade da culpa sai, a mentalidade do fracasso sai, a mentalidade do pecado, a consciência de pecado sai, e você encontra uma força que você não imaginava que existia para vencer as tentações que o pecado produz. Essa é uma semana para vencer as tentações. Vamos vencer as tentações. E quando eu digo tentação da carne, não é só tentação na área de impureza, de sensualidade, de malícia, maldade na área sexual. Cara, é vencer a desonestidade. Vencer o hábito da mentira. O hábito da mentira curta. Não tem uma mentira que é curta, né, gente? Assim, quase ninguém vê, né? A mentira branca. A mentira que ela é transparente, vamos pôr. Ela quase... Não. Vencer a ira. Pastor, mas eu não consigo vencer a ira porque o instrumento que provoca a minha ira mora do meu lado. Deita comigo na cama. Está no mesmo ambiente. Como é que eu vou vencer a ira se o provocador da ira está comigo? Não é isso, gente. Cara, Deus vai te dar graça para perdoar. Quando você for provocado, você não vai dizer para a pessoa, para não diminuir ela, mas você vai dizer assim, já tá perdoado. Já te perdoei em nome de Jesus. Já te perdoei. Já que Deus já me perdoou completamente e definitivamente, eu também te perdoo completa e definitivamente. Me lembro de uma situação do Timóteo, quando era pequeno, né? Meu filho hoje é o pastor da igreja, que a gente está trabalhando juntos. Mas ele fazia alguma coisa que merecia assim, uma correção, né? Uma correção mais séria. Tá? Aí ele vinha para a gente com esse argumento. Pai, mas a Bíblia não diz que tem que perdoar? Tá certinho, é bíblico mesmo. Tá? Mas a Bíblia também diz que tem que corrigir. Né? Está perdoado, mas vai ser corrigido. Né? Em amor, sabe? Corrigido. A Suédina costumava dizer para ele, meu filho, você vai ter uma correçãozinha, que vai doer um pouquinho mais, porque você está com um problema de amnésia, você está esquecendo muito das ordens da sua mãe, né, do seu pai. Cara, liberar perdão. É claro que, cara, precisamos de ser corrigidos, sim, precisamos de crescer, amadurecer, romper limites, ser mais obedientes, ser mais submissos. Sim, nós temos uma natureza ainda pecaminosa. Não, nós não temos mais, mas ela ainda insiste em se manifestar. Sabe? E isso é uma coisa que você tem que declarar, olhando no seu espelho também. Eu sou uma nova criatura. Eu estou em Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eu sou um novo Bené. Eu sou uma nova Suédina, eu sou uma nova Alda, eu sou uma nova Adriana, eu sou um novo Romeu, um novo Arthur, um novo Bento, eu sou um novo Renato Brito, eu sou uma nova Marcela. Cara, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. E a última coisa que eu queria dizer desse texto que eu peguei foi, quando diz assim, foi até ele.
Versículo 34, no começo, diz assim, 33, então veio um samaritano e ao ver o homem, teve compaixão dele. Maurício, pode. Teve compaixão dele. Foi até ele. Foi até ele. Vou parar aqui. Foi até ele. Cara, ele parou, viu um ser humano machucado, ferido, se compadeceu, e a compaixão fez com que ele se movesse, se movimentasse em direção ao homem machucado e ferido. Foi até ele. E essa é a estrutura que nós cremos que vai haver em cada grupo de conexão. Uma estrutura onde nós possamos trazer o ferido, o machucado, nós vamos até ele e nós vamos declarar a essa pessoa, olha, tem óleo de Deus para a sua vida, tem Espírito Santo, tem renovo, tem fortalecimento, tem consolo de Deus, tem algo novo, tem uma unção nova. O óleo fala de uma unção que é fresca, que é nova, que renova, que nos ensina, que nos mostra o caminho por onde andar. E o vinho fala do perdão definitivo, você já foi perdoado. Gente, nós como nova igreja Ipanema, nós como filhos de Deus, como família de Deus, como igreja, nós precisamos de anunciar às pessoas que hoje estão vivendo na perversidade, os seus pecados já foram perdoados. Seus pecados foram perdoados. Tem cura para as suas feridas, tem cura para as suas dores, tem solução. E nós somos a igreja que tem esse olhar diferente. Usando um termo mais moderno, nós não somos daqueles que olham o copo meio vazio. Você pode olhar para qualquer situação, qualquer pessoa, com o copo meio vazio e dizer assim, cara, não tem chance, não tem mais jeito. Ou você pode olhar com um olhar de graça, com um olhar de compaixão, com um olhar de misericórdia. Você pode até admitir, cara, está feio, mas tem jeito, porque nós servimos a um Deus que opera, que move, que age infinitamente mais. O poder de Deus à minha e à sua disposição, e à disposição de qualquer ser humano. Gente, às vezes o ser humano precisa só ser destravado. Cara, se você tiver fé, essa situação pode mudar da água para o vinho. Se você crê que você é amado, gente, o sacerdote e o levita olharam para um homem condenado. O samaritano olhou para um homem amado. Amado. Nós somos tão rápidos em condenar as pessoas, e às vezes somos tão devagar em amar, em entender que Deus ama aquela pessoa. Deus ama a todos. Gente, eu fiquei pasmo quando eu descobri que Deus ama os vascaínos, ama os botafoguenses, ama os tricolores. Eu achei que Ele amava só os flamenguistas. Eu fiquei pasmo quando eu fiquei sabendo que Deus ama o Bolsonaro, Ele ama o Lula. Gente, eu fiquei impressionado de saber que Ele ama os judeus, e Ele ama os caras do Hamas. Eu não concordo que Ele ame os caras do Hamas, mas o que adianta? Ele ama, porque cada pessoa é importante para Deus. Cada pessoa é importante. Ah, mas aquele ali é ateu, declarado, confesso. Cara, ateu até a primeira vírgula. Depois da primeira vírgula, eu acho que ele vai deixar de ser ateu. Sabe, quando você ama, quando você para de categorizar as pessoas. Gente, vamos ter uma mente livre e parar de categorizar as pessoas. Ao ponto de a gente não poder cantar aquela música, né? Para a direita, não pode. Porque nós temos um compromisso político. Para com isso, Deus ama a todos. Deus ama os da esquerda radical, os da esquerda progressista, os da esquerda moderado,
os do meia esquerda, os do esquerda centro, o centrão, o centro-direita, o direita radical, o direita moderado. Cara do céu, eu não vou ser guiado por esses conceitos políticos, eu vou ser guiado pelos princípios da palavra. Você quer aplaudir? Então vamos aplaudir, aplaude Jesus. Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. Quero orar para que a sua semana... tem que ter a Santa Ceia, gente. Isso aqui é maravilhoso. Todas as vezes que a gente participa da ceia, nós estamos trazendo a memória de que fomos plenamente perdoados pelo sangue. E que através do corpo moído e traspassado de Jesus, o corpo moído e traspassado de Jesus, fomos sarados. E eu não vou profetizar para você só saúde física, porque Jesus não veio trazer naquela cruz só saúde física. Ele não assumiu apenas as enfermidades do corpo. Jesus assumiu naquela cruz as doenças da alma. As doenças da alma, as doenças emocionais, as doenças mentais, as doenças espirituais, as enfermidades interiores foram levadas por Jesus na cruz. E a Bíblia diz que pelas suas pisaduras fomos sarados. Coma desse pão como se fosse o corpo de Jesus. Tome posse da saúde que te pertence, no corpo, na alma, no espírito. Ele tomou também aquele cálice e disse: esse é o sangue da nova aliança. Qual era o sangue da velha aliança? De animais, cordeiros puros, sem defeitos. Mas quando João Batista viu Jesus, ele exclamou profeticamente, porque João era profeta: eis aí o Cordeiro de Deus. O sangue desse cordeiro vai tirar o pecado do mundo. Então você pode beber, não para receber perdão, apenas para confirmar ao seu próprio espírito: eu já estou perdoado plenamente. Pode tomar. Ele já tirou o pecado que dominava sobre a minha vida. Eu não estou mais debaixo do pecado. O pecado não mais terá domínio sobre mim, porque eu estou debaixo da graça e não mais debaixo da lei. A lei me faz olhar para as pessoas e para as coisas de maneira torcida ou distorcida. A lei me faz olhar para as pessoas debaixo de condenação, de culpa. Cara, nunca diga que alguém merece estar naquele lugar porque Deus está punindo. Jesus disse: eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Eu vim para libertar. Tenha uma semana maravilhosa, de bênçãos. Abrace pelo menos 3 ou 4 pessoas antes de sair. Não esqueça de dar um abraço especialmente no Tiago e na Natália. E no André. No André eu não sei se você vai conseguir, mas Deus abençoe. Muito bom.